Salve, torcedor corintiano, torcedor corintiana, amigos, torcedores dos clubes, sejam todos bem-vindos ao canal Plus Orgulho. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Pré-jogo Corinthians e Platense, Platense e Corinthians, estreia do Coringão na Libertadores 2026, rumo a tal glória eterna, né? Amanhã, 9 horas da noite, tá? E hoje a gente vai fazer um pré-jogo tanto quanto diferente. A gente vai começar falando no vídeo de hoje, tá? Dos nossos adversários na fase de grupos, o histórico deles na temporada, os últimos 10 jogos, a classificação deles, o desempenho deles, tá? E aí, quando a gente terminar de falar dos adversários, a gente vai dar aquela migrada pro pré-jogo, com prova de escalação, arbitragem, transmissão e a nossa expectativa para estreia também do Fernando Diniz sobre o comando do Corinthians, tá? Patrick tá aqui comigo, pré-jogo, a gente falou para vocês que ia fazer esse vídeo, vocês acreditaram na gente, a gente falou que ia fazer o vídeo de análise dos adversários junto com o pré-jogo, vocês acreditaram, e aí estão pagando para ver. Salve, irmão. Fala, fiel, como é que vocês estão? João, um abraço. Vamos falar muito de Libertadores, né, finalmente, né, classificados diretos aí para a fase de grupos. A gente não passou aí do sufoco aí da pré-Libertadores, né, que é enrascada, né, é enrascada aquilo ali. E, bom, fala um pouquinho dos adversários, como a gente já estava conversando aí no off, no mundo ideal, o Corinthians classifica com uma certa facilidade, né, mas é o Corinthians, né, então a gente tem que tomar cuidado aí. Essa análise vai ser muito importante para a gente conhecer um pouquinho melhor aí dos nossos adversários. E vamos lá, gente, não deixa de se inscrever no canal aí, tá? Ativar as notificações, compartilha esse vídeo aí pros amigos aí, tá? O jogo amanhã, 9 horas da noite, pra gente entender um pouquinho aí de como que vai ser. É isso, rapaziada. Vamos fazer um combinado. Vocês deixam um like, se vocês não gostarem da gente no final, vocês podem tirar, mas fica aí, mas vocês vão gostar. Mas se vocês não gostarem, vocês tiram, mas aí vocês vê, tá? Vamos lá. Um abraço, tá, pro Gomes, ele pediu para eu dar um salve para ele no vídeo, então um abraço pro Gomes, sempre comenta nas lives, nos vídeos, também no Instagram. Vamos voltar à live, tá, Gomes? A gente tá esperando aí, todo mundo se organizar, o Brenão ficar de boa também, o Patrick se organizar, e as lives vão voltar aí, o Bunker Mosqueteiro, tá? Vou tentar fazer o Bunker Mosqueteiro de manhã também, para notícias de manhã, né? Às vezes o cara tá indo pro trabalho, às vezes o cara quer assistir uma live, quer ouvir sobre o Coringão, quem sabe eu consigo fazer para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar primeiro do Peñarol, tá? A gente vai deixar o Platense por último. O Peñarol vem com os últimos 10 jogos do Peñarol. O Peñarol tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Eles fizeram 17 gols e sofreram apenas 8, tá? Na verdade, sofreram bastante gols, né? Se olhar na situação. Estão na segunda colocação do Campeonato Uruguaio. Pet, talvez o adversário mais tradicional, né, do grupo, o Peñarol, que a última atuação do Peñarol na Libertadores chegou até a semifinal, que foi aquele 2024, que tomou 5-0 do Botafogo, né, na semifinal, e aí lá, se não me engano, ganha o jogo, ou empata com o Botafogo que viria a ser campeão da Libertadores naquele ano, mas foi a última participação marcante do Peñarol, que também, antes daquela, não tinha chegado há muito tempo numa semifinal de Libertadores, chegou naquele ano, mas é um adversário tradicional que nossos últimos confrontos com ele não foram bons, né? Ganharam da gente na Sul-Americana, tanto em casa como lá, 4-0, foi uma goleada, a época do Mancini ainda, no Corinthians, mas novamente a gente enfrentando um adversário tradicional, o mais tradicional do grupo aí, dos adversários que a gente vai ter esse ano. Bom, como você mesmo falou sobre os números, né, Peñarol, já dando um spoiler aí, é o que tem o melhor número, né, os melhores números entre os participantes da Libertadores. É um time que vem vencendo, né. O Campeonato Uruguaio, comparado ao que a gente está acostumado a ver de competição, ele não tem um parâmetro grandioso, mas é um campeonato muito disputado, né. Ali é na garra ali e tal, e tem o Nacional, tem outros times ali que vão chegando, né? Peñarol é um adversário tradicional, campeão de Libertadores, já nos complicou e muito, né? Em Copa Sul-Americana,
já foi finalista de Libertadores nesse século aí contra o Santos, né? Teve alguns jogos marcantes aí também contra o Palmeiras, né? Que foi aquela declaração lá do Felipe Melo, Sim. enfim. Então, é um adversário que vai ser complicado. Eu acho que vai ser assim, teoricamente, né? É o mais difícil da chave. Eu vi um vídeo ou outro e aparentemente é um time mais organizado do que os outros dois, né? Um time mais lúcido, né? Eu não consegui achar um jogador assim, tipo, nossa senhora, de muito destaque, ou aquele jogador que de fato vai tirar o sono vai tirar o sono do corintiano e dos jogadores, da torcida, enfim. Mas é um time que tem que prestar muita atenção, é um time que faz muitos gols, mas é um time que também é um pouco frágil defensivamente. Creio que o Diniz não teve, obviamente, muito tempo para trabalhar, mas acho que na conversa ele consegue administrar algumas coisas. E dentro do que a gente tem de possibilidades, eu acho que ele consegue potencializar um pouco ali o ataque para que a gente consiga sair vitorioso, né? Como eu falei, é um adversário difícil, acho que vai ser o mais difícil da chave, mas eu acho que ainda assim a gente consegue um triunfo aí em cima do Peñarol. Bom, Peñarol, por ser tradicional, é favorito para passar, né? Comparado também, como o Pet falou, dando os spoilers aí dos números, é o time que tem o melhor desempenho, até mesmo melhor do que o do Corinthians nos últimos 10 jogos, a gente não vence há 8 jogos. Então, o do Peñarol, sim, no momento, é o melhor time do grupo, na questão de últimas atuações. Então, o Peñarol, sim, é o melhor time do grupo. É aquela situação. O Peñarol, no mundo ideal, a gente teria que vencer aqui e lá, tentar um empate ou arrancar uma vitória, mas a gente sabe que vir do Uruguai com uma derrota não é tão, não posso dizer, não vai ser tão novo assim. Pode ser que aconteça, vir com a derrota do Uruguai. Mas a gente tem que fazer valer jus ao mando de campo, né, na Neoquímica Arena, coisa que não vinha acontecendo com o Dorival. O Dorival era o pior treinador do Corinthians em aproveitamento na Neoquímica Arena. Tá? E aí a gente pode ver na Copa do Brasil. Tá? A gente ganha do Cruzeiro lá e perde do Cruzeiro aqui. A gente ganha do Vasco no segundo jogo lá no Maracanã e não ganha aqui. Foi 0-0. Aí a gente ganha, aí beleza. E no passo oitavo a gente ganhou do Palmeiras aqui, mas 1-0 só, lá foi 2. Ganhamos do Atlético Paranaense aqui, mas vocês percebem que fora de casa foi o nosso triunfo na Copa do Brasil. Né? Os resultados mais impactantes foram fora de casa. Ganhar de 2-0 do Palmeiras no Allianz Parque, ganhar do Cruzeiro, jogando melhor que o Cruzeiro em Minas, jogando melhor que o Vasco lá. Então a gente também tem que voltar a ter essa força dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, coisa que o Diniz falou ontem, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho rapidinho da entrevista do Diniz depois do roteiro da prova de escalação, mas o Diniz falou que quer voltar o Corinthians a ser temido dentro de casa, e eu acho que ele tem tudo para isso. Eu acho que o Diniz nunca teve um time, uma torcida que não vaiasse ele do meio do jogo, no intervalo. Então, Diniz, fica tranquilo, você só vai ver no final do jogo se o time não for bem. E não é assim também, um jogo, vocês ganharam, o Vasco, o Corinthians ganhou 5 jogos e perdeu no sexto, vai ser vaiado. Não é assim também não. A vaia só vai acontecer quando realmente perceber que o campo mole, como vem acontecendo. Tá? Então não é que no Vasco que você perde um jogo, você já é vaiado. O Vasco agora com o Renato Gaúcho ganhou todos os jogos com ele, perdeu o primeiro, já foi vaiado. Aqui não vai ser assim. Então, isso você pode ficar tranquilo, Diniz. Tá? Então, é um jogo contra o Peñarol. Os 2 jogos tem que fazer jus em casa. Esses 3 jogos em casa na Libertadores vai ser definitivo pra gente se classificar. O Corinthians precisa vencer os 3. Tá chutando alto. Tem que vencer os 3 em casa. Não tem o que fazer. Libertadores é isso. Se você quer classificar, você tem que vencer 3, ganhar um fora e empatar. E empatar 1. Se no mínimo perder 1. Mas se você ganhar os 3 jogos em casa, empatar 1 fora e ganhar 1 fora, você pode perder outro. Tá? Mas, vamos lá. Santa Fé, Pet, vamos lá, falar do Santa Fé. Nos últimos 10 jogos do Santa Fé, na Colômbia, 3 vitórias, 4 derrotas, 3 empates. Nos últimos 10 jogos eles fizeram 12 gols, sofreram 14.
é o 13º colocado do campeonato italiano. Talvez seja o mais fraco do grupo, né? Em questão do que vem apresentando. O que você acha aí do Santa Fé da Colômbia? Tem que respeitar, claro, sempre, mas não é um time tecnicamente tão bom assim e o histórico tá negativo. Sim. Corinthians, se eu não me engano, teve confrontos, né, com o Santa Fé na Sul-Americana, né? Eu confundo muito porque acho que teve um período que a gente pegou a América de Cali, acho que foi isso mesmo, né? América de Cali, Santa Sim. Fé, enfim. Os times colombianos, eles vieram numa crescente, né? Ultimamente, a gente pode ver também pela seleção colombiana, né? Mas eu acho que o Corinthians vai ter que se impor muito, né? Principalmente jogando em casa. Eu acho que é um jogo para você ganhar e ganhar bem, tá? E fazer saldo, porque isso eu acho que vai ser muito importante aí pro grupo, né? Tendo em consciência que, na teoria, a gente está disputando a classificação com o Peñarol diretamente, tá? Por ser o time mais forte, mais organizado e tudo mais. Claro que a gente sabe que não é assim, mas eu acho que é um jogo para a gente ganhar e ganhar bem, e eu acho que é um jogo que a gente consegue chegar na Colômbia tranquilo para poder fazer uma boa apresentação também e buscar o resultado, tá? O Peñarol é um time... o Santa Fé. É um time que toma muitos gols, né? A gente vê pelos números. Então eu acho que, se eu não me engano, pela data, eu acho que a gente já vai ter todas as peças ali à disposição, né? O Diniz vai ter um tempo aí de trabalho e a gente vai conseguir deixar esse time mais com a cara dele também, levando em consideração aí as carnes de pescoço que a gente tem até o jogo do Santa Fé, né? Então eu acho que a gente consegue ter, além do resultado, tá? Ter boas apresentações também. Então eu acho que o Corinthians tem condição de ganhar aí tranquilamente os 2 jogos. Eu acho que o Santa Fé é o time que quem perder ou empatar vai comprometer muito a questão da classificação. É isso. Lembrando, tá, rapaziada? Isso aqui é olhando pelo mundo ideal, tá? A gente sabe que futebol é outra fita, quando começa o jogo é outra situação. Isso é no mundo ideal. A gente tá, não é arrogância, vai fazer corte, aí os antes vai fazer corte, vai falar assim, os caras do Tués Orgulho estão de prepotência. Não. Isso é analisando o mundo ideal, tá? Gente, é uma análise comum, porque assim, eu vou dar um exemplo muito claro. O Fluminense pegou um grupo aí que teoricamente seria tranquilo, né? E o Fluminense empatou o jogo ontem. Então, tipo assim, ele já compromete de alguma forma a classificação, porque é um adversário que todo mundo vai bater, teoricamente, tá? Então, basicamente, todos os grupos da Libertadores, acho que exceto o grupo do Cruzeiro, que é o grupo mais encardido, é um grupo que, se você perder ponto para os adversários mais fracos, você compromete a classificação. E o Corinthians já experimentou isso, principalmente na Sul-Americana, onde pegava grupos teoricamente tranquilos, se complicava, inclusive grupos que tinha o Santa Fé, que tinha o América de Cali, que já teve o Peñarol, e conseguiu se complicar de uma forma inacreditável, porque era ganhar os jogos, né? A gente não está nem falando de apresentação, era ganhar os jogos, né? Fazer o resultado. E aí você tomava... O Corinthians se complicou. A última Libertadores, a gente disputou a liderança e iria disputar tecnicamente a liderança contra o Independente Del Valle. A gente perde os 2 jogos com o Independente Del Valle, a gente, se eu não me engano, não consegue ganhar os outros jogos e a gente é eliminado em 3º lugar. Então, no mundo ideal, tem que ganhar os jogos, mas tem que ganhar os jogos em casa, tem que ganhar dos mais fracos fora de casa, e o seu confronto direto, que no caso agora é o Peñarol, é o adversário do grupo mais forte, também tem que fazer competição com eles, tem que competir, porque você vai disputar com eles. Porque o Platense, que vamos jogar amanhã, tecnicamente, a gente vai falar dele agora, é mais forte que o Santa Fé. Então o Platense pode ganhar do Santa Fé no jogo deles. Então o Corinthians precisa fazer pontos também em outros jogos para não se complicar e ficar em 3º lugar. Porque o Platense pode falar e ganhar do Santa Fé 2 vezes, 6 pontos. Se a gente não ganha no Platense amanhã e ele consegue pontos contra a gente,
já começa em tornar o caldo. Então amanhã é um jogo muito importante, o jogo contra o Santa Fé é muito importante. Não é só contra o Penharol que é jogo importante. Todos os jogos são importantes. O Penharol só é a carne de pescoço. Mas os outros times são importantes para a gente vencer também. Tá? E já migrando pro Platense, o Santa Fé, o Patrick fez a análise perfeita, é um time tecnicamente mais fraco, é um time que toma muito gol, é um time que a gente enfrentou pela vez em 2016 com o time do Tite, se eu não me engano, e a gente foi 1-1 lá, no mesmo estádio, e era aquele time que tecnicamente ainda era bom com o Tite, depois desanda com os outros treinadores, mas com o Tite ainda desempenhava, mas é um velho conhecido. Então, vamos ver agora Platense. Lembrando, Platense foi campeão argentino do ano passado. Tá? Não é o mesmo time, não é os mesmos jogadores, mudou bastante, não é a mesma fase. Mas não podemos negar que os caras conseguiram ser campeões. Tá? Os últimos 10 jogos do Platense, ele tem 2 vitórias apenas, 3 derrotas e 5 empates. Eles só fizeram 3 gols e sofreram 5. Ou seja, é um time que empata bastante, tá? É um time que empata bastante. E as vitórias são magras, né? Você pode ver que dos times aí é o que menos fez gol, o que menos sofreu também, se vocês olharem pelos dois lados. É engraçado, né? É um time que faz pouco, toma pouco. Aí a gente pode olhar pelos dois lados. É um time que está em fase ruim e não está conseguindo ganhar. É um time que se defende bem, mas não ataca, porque o ataque é ruim. Aí a gente vai vendo. É um time que tem 3 derrotas, 2 vitórias, 5 empates. Então é um time que se defende bem. Tem 5 empates. Então é um time que não perde muito, né? Comparado aos demais. Então, é um adversário interessante e intrigante. É um adversário um pouco esquisito, assim, pelos números deles, né? Porque tem 10 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 5 empates, né? É o time que menos tomou gol, é o time que menos fez gols, né? Mas é o time que menos perdeu. Então, junto com o Penharol, né? Mas é um pouco esquisito. Eu espero um jogo muito difícil amanhã, porque todo time argentino é difícil. Contra o brasileiro, esses caras vão dar a vida a mais, eles correm mais, o ambiente é mais hostil, né? A torcida é muito mais fiel do que alguns times menores que a gente vai vendo aí em algumas competições. Vão lotar o estádio deles, que é o estádio que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Vão lotar, vão vir para cima, e o Corinthians tem que saber se defender e saber atacar também, porque é um time tecnicamente mais fraco que a gente. Só que você acha que eles não olham também os influencers do time deles, do Platense, do Santa Fé, do Penharol, não olham que o Corinthians é o 16º colocado do brasileiro? Eles também olham. Eles vão fazer a análise deles. O treinador faz a análise deles. O Corinthians não é o Corinthians que respeitam a gente. Pode ver que o Boca Juniors estava com medo de pegar a gente. E a câmera desfocou aqui e não volta mais. Legal, hein? Caralho. Foda. Vou falando aí, daqui a pouco volto. Eles analisam a gente também. Então eles sabem que o Corinthians não está em bom momento. Eles sabem que o Corinthians mudou o treinador, vai ter estreia de treinador. Tudo isso eles sabem. Não é só a gente que analisa eles, não. Eles também analisam a gente. Então o Corinthians também chega em baixa pro grupo. E aí o Corinthians tem que mostrar a sua força, dos seus jogadores de qualidade. Pô, eu tenho os relacionados aqui, ó. Eu posso pegar aqui os relacionados. Antes, já dá pra falar. Já daqui a pouco engatilhando pro jogo, pro Patrick também dar a opinião dele, do jogo de amanhã, e já indo pro provável. Opinião sobre o Platense, na verdade, né? E também já indo pra opinião do jogo. A gente tem aqui os relacionados. Só porque eu queria ir rápido, o jogo falou, o Instagram falou, não vai. Mas tá, vamos lá. A gente tem Hugo Souza, Felipe Longo, Cauê, zagueiros. Gabriel Paulista, Ramalho, Gustavo Henrique e Iago Machado. O Iago Machado, né, que é uma joia da base. O Dorival não vinha relacionou ele poucas vezes, o Diniz já colocou na estreia para relacionar. É um ponto forte do Diniz, né? Ele olha muito a base. Os laterais, Mateuzinho, Bidu e Fabrício Angileri. Eu notei aqui o corte do Milans. Eu creio que seja por limite, né? Por limite de jogadores. Eu acho que ele focou em colocar mais gente no meio de campo. E o Iago, para não cortar, para não deixar 3 zagueiros, ele preferiu deixar 3 laterais, né? Aí é a estratégia de cada treinador, né? Tem treinador que gosta de levar 4 zagueiros e deixar 3 laterais,
tem gente que gosta de levar 4 laterais, 3 zagueiros, tem gente que gosta de levar os 4 e corta um no meio. E aí, infelizmente, acaba cortando alguém. Não é que o treinador quer cortar alguém. Quando você tem um elenco longo, com muitas peças, você acaba cortando alguém. Dessa vez foi o Milan. Não quer dizer que o Milan não vai ser utilizado pelo Diniz, tá? Eu já vi gente falando assim, o Diniz não vai utilizar. Calma, primeiro jogo do cara, ele tá fazendo... Ele sobrou pro Milan, sobrou pro lateral, tá? Eu acho arriscado? Eu acho melhor você levar 3 zagueiros porque lateral corre mais. A chance de lesão muscular no lateral eu acho que é maior. Mas aí cada treinador com as suas manias, né? Então a gente tem no meio campista Bidon, Garro, Ranieri, Carrilho, Matheus Pereira, Alan, André, Labiá, Dieguinho e Linga. Novidade aqui, tá? Ele levou o Linga como meia. O Dorival tava colocando o Linga como atacante nos relacionados. Mudou isso aí já no modo de relacionar, né? Porque você tem que mandar por posição. Ele mandou o Linga como meia. E no ataque, Yuri Alberto, Vitinho, Pedro Raul e Kaique. Então, o Corinthians tem um elenco melhor do que todos os times do grupo. O Corinthians tem como obrigação se classificar em primeiro. Agora, esse não é o mundo ideal. O mundo ideal, a gente sabe como é que é o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é foda. Pode ser que o Corinthians chegue lá e ganhe os 6 jogos. Pode acontecer. O Corinthians também pode fazer isso. Mas pode chegar e classificar na última rodada. Pode acontecer. Pode ser um grupo muito difícil para o Corinthians encaixar. O grupo de 2022 com o Vitor Pereira era um grupo fácil. Vocês lembram que era um grupo fácil? Era o Boca só, que não estava naquelas coisas, o Medellín e o Always Ready. O Corinthians classificou em segundo, com 5 pontos. Não ganhou do Always Ready lá e não ganhou aqui. E se complicou. Classificou em segundo, pegando o Boca no mata-mata. Então, o Corinthians é o Corinthians. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. Eu aposto na segunda opção, porque o Corinthians nunca vai facilitar. Mas olhando pelo mundo ideal, pela análise nossa, o Corinthians tem totais condições de vencer os jogos em casa, vencer 1 ou 2 fora e, se perder apenas 1. Tá? E aí, Pet, fala do Platense, o que você acha? Pra gente já emendar pro pré-jogo, falando da escolha da relação, arbitragem e a nossa expectativa. A gente falou muito sobre a questão do Platense empatar muito e um time que faz poucos gols e toma menos gols, né? Eu acho que é muito característica do time argentino, principalmente Libertadores, que os caras se transformam, né? Eles viram o Boca Juniors dos anos 2000, o River Plate do Gallardo e por aí vai, né? Eu acho que é muita característica do time argentino mesmo de jogar Libertadores, né? Tipo, um time que amarra um pouco mais o jogo, que pilha o adversário, e eu acho que isso... o Corinthians tem que ter uma mentalidade muito forte para não cair nisso, né? Porque, assim, o primeiro jogo na Argentina... Como a gente falou, né, ambiente hostil, né, um estádio ali onde vai viver... Odeiam a gente. Então... Exatamente, mano. A Argentina odeia brasileiro com muita força. Na verdade, a América do Sul odeia o Brasil, ultimamente, com muita força, né? E aí, assim, uma vitória dos caras lá é feriado, entendeu? Então, a gente precisa ter uma mentalidade forte e vencedora, não cair na pilha dos caras e entender de fato o que é Libertadores. Mesmo a gente tendo alguns jogadores aí como Bidon, aí eu já tô emendando já na análise, né? Alguns jogadores mais jovens ali, como Bidon, André, os meninos, né? Kaique, Dieguinho, enfim. Nós temos jogadores que têm experiência no geral, né? Então, se eu não me engano, Gustavo Henrique disputou Libertadores, o Mateuzinho é campeão de Libertadores. Você citou um ponto também. Rapidinho? Então, tem jogadores experientes. Tem jogadores experientes que não jogaram, né? Gabriel Paulista, por exemplo. Exatamente. E assim, entender que é uma competição totalmente diferente, entendeu? Que a gente vai pegar adversários que, teoricamente, são mais fragilizados do que os adversários, por exemplo, que a gente enfrenta no Campeonato Brasileiro, que todo jogo é uma carne de pescoço, né? É só ver aí que a gente, sei lá, empata com o Flamengo
jogando um pouco melhor, né, e merecendo às vezes até vencer, e a gente empata com a Chapecoense jogando praticamente nada, né. Então a gente vê que o Campeonato Brasileiro também é carne de pescoço e às vezes a gente se complica, né. E a ideia do Corinthians na Libertadores é não se complicar, como a gente falou. Existe ali um cenário onde a gente tem sim que colocar esse cenário à mostra mesmo para vocês entenderem quais são as possibilidades. Mas a gente entende e a gente sabe como que funciona o nosso time. Então, eu acho que vai ser uma fase de grupos aí muito complicada, né? Como diz o outro lá, uma fase de haja coração. Eu acho que a gente vai sofrer muito, principalmente fora de casa, porque a gente está buscando uma identidade ainda, né, de time. Então vai ser um pouquinho difícil. Mas também, né? eu tenho... Exatamente, mas eu tenho também que o Diniz, por ter sido jogador, o Dorival também foi, só que numa época totalmente diferente, o Diniz ainda parou nesse século. Eu acho que ele consegue colocar algumas coisas, algumas características dele na conversa. Então acho que isso cativa muito. Por exemplo, a gente vê pelo Renato Gaúcho, entendeu? Que ainda tem aquele lance do boleiro. Então o Vasco até esses dias estava tomando peixe de todo mundo e aí do nada o jogo virou, entendeu? E então eu acho que amanhã vai ser sim um jogo difícil, mas eu acho que os caras vão estar motivados e concentrados. Então assim, tem clássico já, né, no final de semana, então querendo ou não, a galera tá ali para mostrar serviço, para garantir uma vaga. Quem não tava tendo minutagem vai começar a ter minutagem. Então acho que é um momento ali da galera correr mais e entender que o você correr mais ou você se esforçar mais não é você ser afobado, né? Então você pegar a bola da intermediária e você querer mandar a bola na área lá pro Pedro Raul, pro Yuri Alberto, pro Kaique, pra onde seja, sabe? E uma coisa que eu gostei também foi o Diniz definir algumas coisas ali e entender onde cada um joga ali na sua função. E vamos esperar agora, né, a instalação aí amanhã, para a gente já ter uma noção de como o time vai se apresentar. É isso. Já pegando o gatilho aqui, vamos falar do jogo, tá? Amanhã o Corinthians vai estrear às 9 horas da noite, com transmissão da ESPN e Disney Plus. O estádio é o Estádio Cidade de Vicente Lopes, tá? Árbitro de campo é o chileno Piero Maza. Auxiliar 1 é o José Retamal, do Chile também. Tudo é chileno, tá? Auxiliadores Miguel Rocha. O VAR é o Juan Lara. E o quarto árbitro, José Cabeiro, tá? A prova da escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, André, Bidon e Garro. Na frente, Kaique ou Lingar e Yuri ou Pedro Raul. Desfalques definitivos: Memphis Depay, lesão na coxa direita. Guinegão, lesão muscular. Hugo, lateral, lesão do joelho, recuperação da cirurgia do joelho. Caio César, fase de recuperação, tá? João, por que o Lingar não por que o Kaique não Lingar? O Lingar, vocês podem ver, né? O último jogo, o Lingar é muito pesado, tá? Não por estar acima do peso, e sim por fora de ritmo. Embora tenha feito uma partida dentro das expectativas e dentro das circunstâncias dele, fez uma partida ok contra o Internacional, mas ele está mais pesado. E é um jogo de Libertadores, é um jogo na Argentina, então é um jogo que vai ter mais pancada, vai ser um jogo mais pegado. Então eu creio que na ideia do Diniz bota o Kaique lá para fazer uma fumaça, quem sabe ganhar uma expulsão, porque o Kaique é um moleque mais arisco, um moleque vai mais para cima, um moleque mais habilidoso, se querer, né? Porque o Kaique tem essa qualidade, mas falta do Kaique querer. É um negócio que o Patrick e eu a gente sempre fala sempre, o Kaique tem muita qualidade, mas parece um pouco receoso, tem um pouco de medo e falta ir para cima. Se ele for mais para cima, quem sabe ele consegue uma expulsão, quem sabe ele consegue uma confusão. Então, e o Yuri Alberto ou o Pedro Raul, o Yuri Alberto fez uma cirurgia de siso, ontem acabou tendo um pouco de febre, a boca acabou inchando, mas foi relacionado, então quer dizer que deve estar bem. Mas talvez, por esforço físico, não comece jogando, tá? Eu não vou falar do Yuri hoje, tá? O Yuri teve uma lesão de segundo grau, é a segunda mais grave de lesão muscular,
ele voltou em menos de um mês, tá? Então eu não vou aqui falar do Yuri, tá? Não tem esse negócio, não. Eu critico quando preciso criticar. Quando não precisa, eu não vou criticar, tá bom? O meio de campo, eu acho que é o padrão, né? Ele vai tentar Garro e Bidon. Eu não acho que dá pra jogar juntos, mas ele vai. Quem é o treinador é ele, quem sabe de bola é ele, eu não sei de nada. É o que a gente fala. Nosso cara, a gente não entende nada. A gente dá a nossa opinião. Quem entende é o cara que tá lá dentro. Se ele acha que dá pra jogar junto, vai tentar de novo. Quem sabe? O Dorival não conseguiu extrair. O Ramon conseguiu um tempo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá? Gostei do Ranieri sustentando. André e André jogando. Eu acho que a gente tem qualidade no meio pra frente que pode ser potencializado pelo Diniz, tá? Pelo estilo de jogo de toque de bola e tudo. Vai ter pouco erro de passe, porque os caras têm qualidade. Ele é um cara que pede muita aproximação, então é um meio que vai se procurar bastante. E o Ranieri vai ser o cara que pode virar zagueiro, tá? Conhecendo o Fernando Diniz, as maluquices dele, pro Ranieri virar zagueiro, é 2 palitos. Tá? E numa situação de jogo, quantas vezes no Fluminense lá, ele tirava o Felipe Melo e colocava o André de zagueiro? Várias vezes. Acho certo? Aí é perspectiva, eu não gosto. Mas o Ranieri já jogou de zagueiro muitas vezes. Fazia o terceiro zagueiro com o Dorival na saída, né? Tanto que o gol que a gente faz lá na final da Libertadores, na Copa do Brasil, contra o próprio Vasco do Diniz, foi o Ranieri indo pra zaga, faz a inversão e que sai o gol do Yuri. Então o Ranieri sim pode mudar de função. Durante o jogo, tá? Não fixo, começar de zagueiro, não. Mas mudando durante o jogo. Eu acho que o Matheus Pereira vai ganhar muito com o Diniz, né? Pela questão de toque de bola. O Alan também. Gente, não tá falando que a gente gosta do Diniz, não, tá? Eu já falei, nem eu, nem o Patrick e o Diniz. A gente tá olhando o ponto forte porque a gente precisa olhar. Se eu for aqui, se a gente vir aqui ficar criticando o cara antes do cara estrear, vou falar que a gente é pessimista. E com razão. A gente tá tentando olhar pelo ponto forte. Tá? Então é um time que eu gostei, o esboço. Não mudou muito, né? A escalação não mudou porra nenhuma do que o do Dorival. Mas eu acho que com o meio de campo, com um pouco de qualidade, pode ser que o Diniz potencialize. Já falei, meu problema com o Diniz é o sem bola. É o meu maior problema com o Diniz. É o sem bola. A saída de jogo me dá medo. Mas o Vasco tá dando muito chutão, ultimamente. Isso é fato, tá? O time do Vasco vinha sendo o time do Diniz que deu mais chutão. A bola apertava, eles tiravam. Eu acho que isso o Diniz mudou um pouco. Aquela chavinha, sabe? De entender que não é toda hora. Nisso ele mudou um pouco. Isso é fato. Ele falou na coletiva, muita gente falou assim, é mentira. Não, é verdade. O Vasco do Diniz já estava dando mais chutão, já estava mais se livrando da bola. Ele já não só analisar, né? É só a gente ver. Fluminense e Manchester City. É só a gente ver. O Vasco tomou poucos gols de saída de bola com o Diniz. Poucos. Isso é fato. O meu problema é o sem bola, é a marcação. A defesa do Diniz é muito exposta. Espero que não seja. Então, o que você acha da provável escalação, Pet? Já pra gente daqui a pouco indo pra reta final. A provável escalação. Também falar sua opinião sobre o Diniz. Você não teve a oportunidade de falar ainda. A estreia, essa sequência dele aí já contra o Palmeiras no domingo e o Santa Fé na outra semana. Pô, eu gosto, assim, eu fui muito contra, né? Eu acho que a gente poderia, como surgiram informações, né, que procuraram outros treinadores, né, que o plano do Stable era o Galhardo, mas aí não deu certo, enfim. E assim, eu acho que a gente tem que parar, e eu falo por mim, porque eu pensei nisso de começo, mas aí eu assisti coletiva, né, eu fui atrás de algumas coisas, né, o Diniz jogou no Corinthians e eu acho que o fato de você jogar no clube, eu acho que potencializa algumas coisas, né, como potencializou, por exemplo, ele no Fluminense, né, onde teve mais destaque, né, onde teve o título maior, assim, de expressão, né, e
Eu acho que o problema é o mesmo, né? O problema é o mesmo. Eu acho que o Diniz potencializa os jogadores. Eu acho que ele não vai montar um meio-campo com losango, por exemplo. Eu acho que o André vai ficar mais posicional ali do lado do Ranieri, saindo um pouquinho mais, que o André também tem um poder legal de marcação, né? E o André, por mais que às vezes ele não solta a bola, coisa que a gente fala muito, principalmente você, mas ele tem um bom passe. Então eu acho que os meias vão se procurar muito. E eu acho que é aí que você potencializa Garro e Bidon juntos. Porque você não desloca o Bidon para jogar lá na direita lá e deixar ele largado lá. E você não desloca o André para fazer quase uma ponta esquerda, por exemplo, né? Então, você tendo dois volantes, você consegue potencializar também ao mesmo tempo a saída de Mateuzinho e Bidu, desde que os dois queiram jogar como Mateuzinho e Bidu, não como Cafu e Roberto Carlos, né? E aí a gente consegue potencializar o ataque. Eu acho que a gente vai ganhar um pouco na saída de bola, mesmo sabendo que o Gustavo Henrique não tem uma saída muito boa, o Gabriel Paulista, né? Eu acho que então... mas assim, eu acho ele ainda mais lúcido que o Gustavo Henrique, por exemplo, nessa questão de saída, né? Mas vai ser muito complicado porque assim, os 4 defensores mais o nosso goleiro tem péssima saída de bola, né? Então é algo que vai ser ali construído ali com o tempo, e aí a gente tem um primeiro volante também que não tem uma saída muito boa. Eu gostaria muito de ver o Ranieri como zagueiro se ele tivesse uma saída melhor. Por exemplo, se ele tivesse um passe do Ramalho, por exemplo, eu acho que ele seria um ótimo zagueiro ali para fazer essa saída, e fazer esse terceiro zagueiro, no caso, né? E uma coisa que eu vejo, que eu valorizo do Diniz, e eu acho importante, e todo clube que ele passou, ele potencializou isso, além dos meio-campos, o Diniz sempre fez meio-campo forte, né? Eu acho que ele vai potencializar muito os meninos, né? Então, assim, como a gente falou, se o Kaique entrar como Kaique Ferrari, não como Kaique Soninho, ele vai jogar. E pode beliscar uma vaguinha ali na ausência do Memphis, né, nessa imparcialidade, enfim. Eu acho que tanto o Zaccaria quanto o Lingard, eu acho que vão ser peças fundamentais para esse esquema, que são jogadores que têm um bom passe, são jogadores, querendo ou não, diferenciados para dentro do cenário brasileiro. Então, eu acho que ele vai conseguir potencializar. E aí, tendo esse entendimento que, por exemplo, eu acompanhei um pouquinho ali, né, nos melhores momentos do Inter, vi o jogo do Fluminense, o Zaccaria, ele tem um bom passe e ele é bem motorzinho, né? Ele tem aquela função mais motorzinho, né? Ele é um cara que movimenta mais, corre mais, conduz mais a bola e dá mais arrancadas, né? O Bidon é um cara mais técnico. Já. Exatamente. Mas o Vitinho perdeu o gol. Tudo bem, né, Vitinho? E o Lingard também. Mas tá tudo certo. E aí ele é um cara que conduz mais a bola. Então eu acho que ele é um cara que pode estar à frente ali e jogar, por exemplo, Bidon e Labiat, Garro e Labiat, porque são características ali que uma pode potencializar a outra, né? Então eu creio que com o tempo, tá? Entendendo que, como o Diniz falou na coletiva, né? Os dois podem jogar juntos, Bidon e Garro, como também não podem, né? Uhum. Ele falou que tudo isso é questão de treinamento, tudo isso é questão de analisar o jogo. E eu acho que o Labiat corre muito, nem por fora, acho que ele corre muito para ser ali uma opção primária, sabe? Uma opção prática, eu acho que seria muito bom. Eu sempre falei que o Corinthians precisava de um meia assim. Sempre falei, desde sempre. Sempre disse que o Corinthians precisava de um cara... De um meia atacante, claro, né? Exatamente, para pifar a bola, e precisava de um cara que conduz bem a bola, que consegue costurar ali, que consegue, numa arrancada, tirar 2, 3 e abrir um espaço, né? Então eu acho que é um cara que vai conseguir agregar muito nesse esquema do Diniz, porque, vou dar um exemplo do próprio Fluminense, né? Ele tinha um zagueiro mais pegado ali, o André, tinha o Martinelli, aí tinha o Ganso, que era o cérebro do time, e aí ele tinha o Lima, ele tinha outros jogadores ali, eu acho que o Iago de condução, né? Tinha outros jogadores de condução, e eu acho que isso potencializa o meia mais cerebral, porque o meia cerebral, ele vai se preocupar de fato em pensar o jogo e correr menos, mesmo sabendo que o Diniz trabalha essa intensidade.
Mas o cara cerebral, ele tem os atalhos do campo, então ele não precisa correr, ele vai correr certo, na verdade, né? Sim. Eu acho que é basicamente... Eu acho legal, tipo assim, isso aí eu acho que é má vontade de muitas pessoas, tá? A galera fala assim, o Diniz ele é intenso, o Memphis não vai jogar, o Lingard não vai jogar. Gente, o Fluminense tinha um time de idade avançada. O Cano tem mais de 36, já tinha mais de 35 anos quando foi campeão da Copa da Libertadores. O Ganso já é um cara mais velho. Ele trouxe o Renato Augusto, que já era mais velho. Então, Felipe Melo, a intensidade dele é você pressionar, pressão pós-perda, é você criar chances. Uma coisa é certa, tá? Mesmo se não der certo o Diniz no Corinthians, que tem chance, como qualquer treinador tem chance de dar certo ou errado, chance vai ter. Porque o time do cara cria. Isso é verdade. O time do Diniz cria chances pra cacete, isso é fato. O Corinthians não deu um chute contra o Internacional. Foi dar um chute com o Garro no meio do gol aos 25 minutos do segundo tempo. E isso com o Diniz vai acontecer. Vai ter finalização, matar de finalização. Agora basta fazer. Basta concluir em gol. Tá? Então, provável escalação é ok. Eu acho que não ia mudar muito mesmo do que era esperado. Eu creio que sim, o Lingard não começar hoje é um olhar pro derby, é uma olhadinha lá para domingo, é óbvio. Aquela zapiada assim, ó, vamos olhar por cima, tá aqui o Platense, mas lá no domingo tem um derby. Tem isso, é óbvio que tem. Né, o Lingard não jogar. Sabe, né, não? E é isso. Protesto de protesto, esses caras precisam dar resposta. Se eles correrem muito agora, vai ficar feio pra eles também, porque aí vão falar que tava derrubando o Dorival. Mas se não correr com o Diniz, vai tomar xingo. Então, é isso. Diniz, eu só peço que você não seja seletivo. Se for pra gritar, grita com todo mundo. Tenha culhão e grite com todo mundo. Não grite só com aquele que você acha mais frágil. Isso é uma crítica que eu tenho pessoal com você. Além de não gostar muito do seu estilo de jogo, eu também tenho uma crítica com você ser seletivo com quem você grita. Se você não for seletivo aqui, você já vai ganhar uns pontinhos comigo já. Não tem que ser seletivo. Ninguém tem que ser isento de crítica, de cobrança. Se o Memphis não correr, tem que gritar. Se o Yuri não correr, tem que gritar. Garro também. O Yuri ele não vai gritar mesmo, não. Ele só vai gritar se o Yuri perder gol. Mas por favor, Diniz, um pedido. Dá uns berrinhos no Bidu e no Mateuzinho. Ia ser bom pra caramba. Dá um gritinho nos dois. Ia ser gostosinho. Tá? Mas é isso, rapaziada. Palpite, Pet. Cara, amanhã vai ser muito, 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 muito difícil. Mas vai ser um jogo bem amarrado, mas eu acredito num 2-1 Corinthians, velho. Acho que a gente vai sofrer aí, mas acho que a gente consegue aí fazer 2 golzinhos aí, pela disposição da galera, né? Técnico novo, enfim. É isso. Aquele fôlego a mais, né? Exato. É isso. Eu vou tentar. O mesmo placar, vai, mas muda a numeração, mas o mesmo placar. Vou colocar 1-0. Vamos ver o que dá. E é isso. Bom, rapaziada, chegamos ao fim, tá? Do vídeo de hoje. Pré-jogo, mais análise dos nossos adversários sul-americana, tá? Amanhã, logo após o jogo, vou tentar soltar o pós. Aí, sexta-feira, talvez a gente faça um pós-pós, falando um pouquinho do que não deu pra falar depois do jogo. Talvez a gente vê o que dá pra fazer aí, tá bom? Alguma informação, uma notícia, tá? Domingo, sábado, pré-jogo. Domingo, pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, tá? Vamos lá. Vai dar certo. Vamos pra aventura de Fernando Diniz no Corinthians. Uma hora ia acontecer, era óbvio. Vamos pra cima. Eu tô com puta medo do caralho, mas vambora. Like no vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, mantenha o like que você deixou lá no começo, hein? É nóis. É isso aí.
Em nome do Breno, eu costumo fazer o vídeo de Brasfoot com o Breno. Aí a gente... Em nome do Patrick e em meu nome, eu me despeço de vocês. João Vitor e Patrick na voz, agência Tu És Orgulho. Valeu, falou. Fui. Vai, Corinthians!